Conosco agora temos a participação do Padre Ivo Jablonski, o qual procurou nossa reportagem para, pela primeira vez, pronunciar-se e contar a sua versão sobre seu afastamento da mitra da Diocese de União da Vitória, bem como para esclarecer sobre se realmente houve ou não a sua destituição do sacerdócio. É importante ressaltar que a presença do padre para falar sobre esse assunto, se alguém poderia até questionar se fosse então fugir do âmbito interno do clero, porém são duas questões, interna e de esfera civil, uma vez que há na atualidade uma ação civil promovida pelo Padre Ivo junto à Diocese de União da Vitória. Padre Ivo, seja bem-vindo. Olá, Cleiton, ouvintes e internautas. Agradeço esta oportunidade para poder comunicar-me com a população de um modo geral. Bem, padre, você inclusive passou pela paróquia de Rebouças, onde promoveu várias reformas na edificação da igreja e pavilhão de eventos. Quando você assumiu como pároco em União da Vitória? Exato. Trabalhei na paróquia de Rebouças por um período de quase 8 anos e acredito que não preciso citar aqui o que fiz ou deixei de fazer ali. O povo me conhece e se fiz algo de bom naquela paróquia é porque tive a ajuda do povo e trabalhei com o povo. Pois o que é um padre sem povo? Assumi a Catedral de União da Vitória no dia 5 de junho de 2011 e também lá não foi diferente. Trabalhei com o povo e pelo povo. Quais eram, padre, as suas atribuições lá então? Assumi aquela paróquia na condição de pároco. Quando você assumiu, lhe foi apresentado ou repassado o demonstrativo financeiro que estava assumindo? Absolutamente nada. Inclusive, quando fui designado para a catedral, o bispo, na época, me pediu que eu, antes da posse, já ficasse por lá para ir tomando conhecimento do andamento da paróquia. O pároco, na época, não me recebeu e impediu até que eu colocasse as minhas coisas lá, dizendo que, enquanto ele fosse pároco lá, eu não colocaria os pés lá dentro. Certo. A catedral ficou fechada por quase 5 anos, desde o início das reformas de 2011. O que motivou você a iniciar essa reforma, padre? A principal motivação surgiu em uma das primeiras reuniões feitas com o conselho. Um dos membros do conselho alertou sobre a situação precária em que estava a estrutura da igreja. Então, eu mesmo fui conferir e levei ao conhecimento do bispo, que, por sua vez, pediu que eu tomasse de imediato as providências necessárias para se evitar uma eventual tragédia, pedindo que se procedesse com campanhas para arrecadação de fundos e o que fosse necessário para se recuperar o patrimônio. A igreja foi interditada no dia 16 de novembro de 2011, porém a reforma ela teve início no mês de março do ano seguinte. Você tem laudos aí que comprovem a real necessidade dessas reformas? Não só tenho como exigir tais laudos. O primeiro deles, aconselhando inclusive a interdição da igreja devido à precariedade em que estava a estrutura do telhado. Fiz algo embasado em laudos e informações que os engenheiros e profissionais nesta área de arquitetura nos passavam. Você teve o aval do bispo da época para esta obra ou não? Com toda certeza. Foi ele até que nos indicou uma empresa da cidade de Pato Branco, a qual posteriormente executou os trabalhos da reforma da estrutura do telhado. Na época, ele demonstrou muita preocupação com o caso e não mediu esforços para nos ajudar a encontrar empresas que pudessem realizar o melhor trabalho possível na igreja, com garantia e segurança e dentro das condições e forma das quais pudéssemos pagar, pois não tínhamos dinheiro para nada. Mas você prestava contas regularmente dos gastos e de que maneira fazia isso?
não somente prestava contas, como fazia questão que todos soubessem o que estava sendo feito. Todos os meses, sem falha, a Mitra recebia nossa prestação de contas, o que entrou e o que saiu e o que tínhamos em caixa. Fazia questão de apresentar à imprensa local a prestação de contas, pois o que a gente recebia eram doações do povo. E se você doa algo para a igreja, você tem todo o direito de saber onde foi investido. Nunca privei prestação de contas a ninguém. Todos os meses se realizava contabilidade paroquial, separando mês a mês em pastas as notas, recibos, extratos, enfim, tudo que se refere à parte contábil era separado em pasta mês a mês e devidamente apresentadas ao bispo. A cada promoção ou evento que era feito, era divulgado o que se arrecadou sempre nas celebrações seguintes. Isso era de praxe. Padre, você tinha autorização para movimentar conta bancária em nome da diocese ou não tinha? Sim, autorização esta concedida pelo bispo, na época, conforme documentos em mãos. Porém, não era somente eu quem as movimentava, e sim o bispo também. A paróquia possuía 2 contas em bancos diferentes. E mais pessoas também tinham autorização para movimentação financeira ou foram por algum motivo destituídas? E por quem? Na época, o bispo me disse uma frase: já passou do tempo de se colocar ordem na casa. E conforme você pode constatar, o próprio bispo emitiu um documento ao banco, destituindo várias pessoas que assinavam pela conta, deixando bem claro que, a partir de determinada data, quem assinaria e seria responsável por determinada conta era eu como pároco e o próprio bispo. Posteriormente, com autorização do bispo, se abriu uma conta em outra agência bancária, onde os responsáveis eram o padre e o tesoureiro. Padre Ivo, no dia 11 de março de 2016 foi emitido um decreto administrativo suspendendo você do exercício do poder ministerial presbiteral. Isso é real? É válido? Como é que se deu? 11 de março de 2016, ano da misericórdia e véspera da Semana Santa. Eu pessoalmente marquei com o bispo para esta data uma reunião pessoal para tratar assuntos referentes à catedral. Quando cheguei até a Mitra, ao entrar na sala para conversar com o bispo, fui surpreendido por um grupo de padres irmãos no sacerdócio. Me lembro como se fosse hoje, o bispo sentado na ponta da mesa, rodeado pelos padres. Este me mandou sentar enquanto liam esse decreto, me suspendendo do uso de ordens por tempo indeterminado. Tentei argumentar, porém, a única coisa que o bispo me falava era decisão tomada. Nada mais havia para fazer a não ser obedecer a palavra do meu bispo. Em nenhum momento foi ouvido ou advertido pessoalmente pelo então responsável pela diocese. Não tive chance nenhuma de me defender, nem me expressar e nem sequer saber direito o que estava acontecendo. Estava realizando meu trabalho de sacerdote, inclusive como membro do Conselho Presbiteral, e de repente fui apunhalado pelas costas por aqueles que se diziam meus amigos. Infelizmente, o responsável pela diocese ouviu todos os tipos de fofocas possíveis sobre minha pessoa. Vivia comigo na catedral, almoçava lá, rezava as missas lá, tomava café, e não somente ele, mas vários padres que ali estavam também o faziam isso. Sempre fazia questão de levar ao conhecimento do bispo tudo o que ia realizar. Pedia sua opinião, nunca ele me disse que eu pudesse estar fazendo algo em desacordo. Sempre me apoiou e me deu seu aval. Porém, ao decidir pelo meu afastamento, ouviu a todos, menos a mim pessoalmente, para saber de mim a minha versão, a minha história. Enfim,
tomou-se uma decisão às pressas para satisfazer a vontade de alguém, pelo que se percebe. Quanto tempo você teve desde esse decreto para deixar suas funções junto à Mitra, então? De imediato, não tive tempo de nada, pois estava escrito até o horário em que eu deixava as funções. A sentença estava dada. Me deram apenas 3 dias para deixar as dependências da casa paroquial, sem poder ocupar nenhum lugar pertencente à Mitra e muito menos tirar cópias de documentos relacionados à minha administração como pároco. Me deixaram na rua depois de mais de 12 anos de trabalho pela igreja. Alguns podem dizer, mas vai na casa da tua família. Mas quem é minha família, afinal, no dia de hoje? Desde que me ordenei padre, minha família passa a ser a igreja, e é por esta família que estou sendo desamparado nos dias de hoje. Bom, em nota de esclarecimento divulgada no dia 29 de abril de 2016, a Mitra Diocesana disse que o seu afastamento se deu por investimentos realizados que não tiveram a transparência que todos esperavam. Repito, você prestava contas dos gastos ou não? Conforme respondi em pergunta anterior, nunca privei prestação de contas a ninguém. Era um livro aberto, divulgado pela imprensa, durante as celebrações. O detalhamento de toda a prestação de contas era entregue mês a mês à Mitra Diocesana. Essa mesma nota ainda fala que, na reforma, não respeitava todos os parâmetros necessários para preservar as características do estilo próprio da igreja. Bom, o que você tem a dizer sobre isso, padre? Nunca realizei algo sem passar por uma reunião ou comunicar ao bispo. Se algo foi feito, houve a aprovação de ambas as partes. Também nunca recebi da Mitra ou de qualquer autoridade superior alguma determinação que me ordenasse isso ou aquilo não pode ser feito ou não deve ser feito. Só lembrando que não fui o primeiro a realizar reformas na igreja, pois praticamente todos que passaram por ali fizeram algo para melhorar a igreja catedral. Em todas as reuniões e conversas que tivemos, sempre tivemos a preocupação, afinal, de preservar ao máximo possível o estilo, acatando inclusive ideias do bispo na época para melhorar e se reestruturar certas partes da igreja, como por exemplo o presbitério. Em outro momento, a nota cita que o responsável pela paróquia, até então Ivo Jablonski, não desejava trabalhar com o Conselho Econômico e outras lideranças, assessorando então os trabalhos paroquiais. Por que você agiu dessa forma? Acredito que tanto você como aqueles que nos acompanharam, ou nos acompanham até agora, perceberam que até o momento eu sempre falei que todas as decisões passavam por reuniões e eram levadas ao conhecimento do bispo, que dava o seu aval. E todos devem ter percebido também que se houve alguém que destituiu membros de conselhos anteriores, esse alguém foi o próprio bispo naquele documento emitido e entregue ao banco. Quando cheguei na catedral, não existia conselho. Com o passar dos dias, eu instituí um conselho aprovado pelo bispo. Ocorre que o mandato desse conselho venceu e ninguém queria assumir a frente para formar um novo conselho. Todos se propunham a ajudar, mas tomar a frente ninguém queria. Porém, a reforma estava em andamento, com decisões já tomadas anteriormente e que assim prosseguiu. Mesmo nesse período em que eu estava assim tentando formar um novo conselho, nunca tomei uma decisão sem antes conversar com membros da comunidade e especificamente com o bispo. Mas se você olhar essa nota divulgada à imprensa e comparar com o decreto, você vai perceber que existem grandes contradições. Por exemplo, o decreto diz que, após consultar alguns membros do Conselho Presbiteral, se tomou tal decisão.
Já a nota diz que, tendo em vista o parecer do Conselho Presbiteral, enfim, foram consultados alguns membros ou o Conselho todo para se tomar tal decisão? Lembrando, eu era membro do Conselho Presbiteral e nunca me disseram nada desse assunto em nenhuma das reuniões. Por essas e outras contradições entre nota e decreto, se dá a perceber que essa foi uma decisão precipitada, tomada às pressas, repito, para satisfazer a vontade de alguém. Desde o seu afastamento, padre, você não pôde mais exercer suas funções sacerdotais? Preciso obedecer à decisão do meu bispo, esteja esta certa ou errada. Eu devo obediência. Aqui quero deixar bem claro algo que se ventilou por aí em alguns meios de comunicação mal informados. Eu não fui afastado permanentemente das ordens sacerdotais. Não deixei de ser padre, como dizem por aí. Não estou esperando nenhuma dispensa de Roma, como também foi falado. Até porque para isso é necessário se mover um processo interno dentro da igreja, onde tenho meu direito de defesa preservado, mas isso nunca foi feito. Não é assim para se tirar um padre de sua função sacerdotal e ele deixar de ser padre. Existe todo um processo minucioso interno na igreja que jamais foi feito. Eu fui somente afastado por tempo indeterminado, conforme um decreto precipitado, sem direito de defesa ou prova alguma. Só se deram conta que estavam fazendo tudo se baseando em fofocas depois. Isso foi confirmado em uma entrevista dada pelo bispo a uma das rádios locais no mesmo dia do decreto. Aí você percebe mais uma vez que o decreto e a nota à imprensa que se contradizem assim redondamente. Tanto é que nunca foi feito nenhum procedimento interno para meu desligamento definitivo do sacerdócio. Desde o seu afastamento, você não tentou entrar em contato posteriormente com o bispo diocesano para tentar resolver essa sua situação? Tentei não só uma vez, mas várias vezes. Até pedi ajuda a outro padre, mas não obtive êxito. O bispo sempre se esquivava de conversar pessoalmente comigo. Inclusive tenho salvo diálogos onde peço ao bispo uma conversa de pai para filho e depois recebi uma carta incoesa. Reafirmo, busquei por diversas vezes o diálogo com o bispo, porém este sempre se esquivou em conversar pessoalmente. Você comunicou Roma sobre o ocorrido? E qual foi a resposta que você obteve? Comuniquei apresentando a minha história e recebi uma resposta muito respeitosa, inclusive me abençoando em meu ministério presbiteral. Mas por que você não procurou os meios de comunicação para contar a sua versão dos fatos, então? Primeira coisa, você não vai procurar falar sobre algo tão sério de cabeça quente. É preciso primeiro colocar a cabeça para funcionar. Outra coisa, tentei resolver isso pessoalmente a fim de prejudicar o menos possível a fé do povo, coisa esta não pensada pela parte contrária, que divulgou notas e decretos pelos 4 cantos. Como não quiseram me ouvir nem resolver a situação ponderadamente, não vou ficar a vida inteira sendo tido como ladrão sem que o povo saiba a minha versão. Também, para se falar com a imprensa, você precisa ter embasamento em documentos e foi isso que esperei até o momento. Hoje tenho todas as decisões judiciais a meu favor, as quais me oferecem mais alicerce naquilo que estou apresentando aqui. Estou à procura já há um certo tempo dos meios de comunicação para expor minha versão dos fatos. Porém, até o presente, ninguém havia se manifestado ou me dado uma resposta positiva. Percebi que estavam me tratando com descrédito. Isso só está mudando agora após reiteradas decisões judiciais favoráveis à minha pessoa.
Bem, na inicial da nossa entrevista, eu lembro aqui mais uma vez que eram duas situações, uma no âmbito do clero e a outra na área civil. E por se tratar então da mesma pessoa, né, envolvida, os dois assuntos acabam se entrelaçando, pois com base nisso, ao que parece, você ingressou na justiça contra a Mitra. Qual foi o motivo disso? Inclusive está agora em segunda instância, é isso? Tudo começou a partir do momento em que o responsável pela Mitra enviou nota à imprensa supondo que eu havia desviado recursos da reforma. Eu fui exercer meu direito de defesa. O que estou pedindo judicialmente é a apresentação dos documentos que estão na catedral para apresentar uma prestação de contas. Somente isso e nada mais. Afinal, tenho direito, pois quando era pároco na catedral, esses documentos estavam sob minha guarda. Desde o primeiro momento em que entrei com esse pedido judicial de prestação de contas, a Mitra se nega em apresentar a documentação que pedi. Ganhei em primeira instância, onde o juiz foi favorável ao meu pedido. A Mitra recorreu em segunda instância, onde ganhei por unanimidade. Meu pedido foi acolhido pelos 3 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Porém, a cada vitória minha, a Mitra entra com recurso pedindo a revisão da decisão. O último recurso que haviam entrado até então foi com um pedido ao tribunal a fim de que tal decisão fosse analisada em Brasília pelo STJ. O desembargador negou a remessa do recurso ao STJ no último dia 6 de fevereiro. O que estou pedindo, repito, é somente a documentação para apresentar uma prestação de contas, pois nesses documentos estão as provas de que não me apropriei de nada e este pedido está sendo negado constantemente pela Mitra a meu favor. Padre, desde o seu afastamento, como você tem então sobrevivido, questão financeira, a diocese continua ajudando-lhe mensalmente ao que tem direito, como remuneração sacerdotal e também plano de saúde ou não? No dia daquela reunião, o bispo falou bem claro na frente de todos. Você está sendo afastado por tempo indeterminado, porém a Mitra irá continuar pagando teu plano de saúde, teu INSS e sua côngrua. Isso é teu de direito. Muitos agora podem se perguntar, mas vai receber por quê? Pois não está mais trabalhando como padre. Lembro que não fui eu que pedi para sair, e sim fui afastado por um decreto contraditório e que eles mesmos sabem que foi precipitado para atender o interesse momentâneo de alguém que os influenciou. Então, tenho direito sim em receber o que é meu, pois estou à disposição da Mitra. Se eu mesmo houvesse pedido para sair, aí seria outra história, mas eu não pedi para sair. Ocorre que isso nunca aconteceu regularmente. Nunca houve uma data fixa para esse pagamento acontecer e de alguns meses para cá recebi uma carta dizendo que a Mitra não irá mais me pagar o plano de saúde nem meu INSS. Como disse, nunca recebi regularmente a côngrua e neste mês que se passou, nenhum centavo me foi repassado ainda. Estou com o meu INSS e plano de saúde atrasado há meses. Tenho contas a pagar, pois preciso comer, comprar o básico para sobreviver e não estou recebendo o que é meu de direito. Vivo da graça de Deus e de favores de pessoas estranhas que muitas vezes nos entendem mais do que a nossa própria família. Primeiro, se garante o direito que você tem na frente de todos. Depois se tira esse direito. Aqui está mais um equívoco em toda essa história. Se não estou trabalhando como sacerdote é porque não me deixam. Me tiraram tudo o que tinha e ainda me acusaram sem fundamentos.
Se não fosse toda essa perseguição, estava realizando o meu trabalho na graça de Deus tranquilamente. Bem, partindo do pressuposto, e aqui de maneira ilustrativa dos fatos, ladrão algum procura um jornalista, por exemplo, para se expor ou tentar se justificar. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: Padre Ivo, você cometeu algum desvio de recursos quando das obras da reforma da catedral ou não? Essa é a pergunta que a maioria das pessoas se faz. Pergunto: vou desviar o quê? Se não tínhamos dinheiro para nada? Se o que recebíamos era destinado integralmente para a melhoria da paróquia catedral? Volto a lembrar, tudo o que foi feito era aprovado em reuniões e repassado ao bispo. Tudo o que era gasto era comprovado com recibos e notas fiscais. Tudo o que era recebido era anotado no livro caixa. Vou desviar o quê? E da onde? Eu tirava dinheiro do meu bolso naquilo que podia para ajudar a igreja. Aprendi no berço com meu pai a ser honesto. Minha mãe faleceu quando eu tinha 4 anos de idade. Mas deixou o seu legado a todos nós. E esse legado foi passado pelo nosso pai desde o berço, desde criança. Todos nós aprendemos a honestidade. Padre, pelo que você está aqui expondo, você diria que o modo como transcorreram os fatos, o seu afastamento, seria assim de uma maneira ilustrativa, até como quando na época de Cristo, por exemplo, ou seja, você quase que foi pré-julgado sem defesa, pelo que você está narrando? Acredito que até o momento minhas respostas foram bem claras, e deixo aqui as conclusões para nossos ouvintes. Só lhes digo uma coisa: é fácil apontar o dedo para o outro sem conhecer o que ele tem a dizer. O mais difícil é sentir a dor que o outro sente. O mais complicado é se colocar no lugar do outro. Agora, julgar e condenar pelas costas, sem a presença do acusado e tampouco sem provas, é muito simples. Você poderia procurar outro credo. Por que essa sua insistência, então, na Igreja Católica, Padre? Porque fui ordenado padre. E padre sempre serei, exercendo ou não meu ministério. Deus me chamou a essa missão. E é nesta missão que quero dedicar meu trabalho e minha vida. Bom, Padre, o que você então realmente quer e espera de tudo isso? Que me devolvam o que é meu de direito. Quero voltar a celebrar os sacramentos, pois foi para isso que fui ordenado. Quero que a justiça prevaleça e que, acima de tudo, possamos ser verdadeiramente homens e mulheres de Deus, portadores sim da misericórdia e não da discórdia entre as comunidades e a própria igreja em si. Eu agradeço ao Padre Ivo Jablonski, que nos procurou para expor à população a sua versão dos fatos que envolveram o seu nome na sua atuação como padre. Agradeço e, caso queira, esteja agora à vontade para suas considerações finais, Padre. Eu que tenho a agradecer pelo acolhimento que tive e pelo direito que recebi em expor a minha versão, a fim de que o povo tome conhecimento da verdade. E lhes digo mais: a igreja verdadeira não é aquela que julga, condena e lhe apresenta a sentença feita. Não é essa a igreja deixada por Jesus Cristo. A igreja verdadeira é aquela que condena o pecado, mas acolhe com muito amor e misericórdia o pecador. Não desista da sua igreja por causa de fatos como esse, pois Deus está acima de tudo. E da justiça divina ninguém escapa. A mensagem é o amor. Nós somos os mensageiros. Então sejamos protagonistas desta mensagem que vai além de nossos erros. E tenhamos a certeza: Deus nos ama como somos.
do jeito que somos. E nunca nos abandona, mesmo nos maiores desertos que possamos atravessar em nossa vida. Quero colocar ainda aqui que se alguém tiver alguma dúvida referente ao processo, porque na verdade esse é um processo público referente ao processo jurídico, pode entrar em contato diretamente com o meu advogado, Dr. Alexandre, pelo fone 42 3523 6143. Fica o meu agradecimento mais uma vez e faço questão que, se alguém tiver realmente alguma dúvida referente ao processo jurídico, entre em contato diretamente com o meu advogado. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a todas as nossas famílias, de um modo muito especial ao pessoal da imprensa, a você que acolhe esta reportagem, o que eu tinha a falar, e também a todos aqueles que nos ouvem e querem, de um modo geral, esclarecer aquilo que é o certo. Muito obrigado. Em tempo, eu quero aqui deixar claro que esse espaço está aberto à mitra da Diocese da União da Vitória, caso queira, por algum interlocutor, manifestar-se sobre as questões aqui levantadas nesta entrevista. Como eu disse na inicial, eu fui procurado pelo Padre Ivo para poder, então, abrir espaço a ele para manifestar-se. Então, o mesmo espaço fica aberto para a mitra, para a Diocese de União da Vitória.